Olá, olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma live do nosso quadro semanal. Meu filho tem TDAH e agora? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a identificação do TDAH no adulto. Então aí as mães, os pais que estão entrando vão poder se identificar, né, fazer uma autoavaliação e perceber aí se vocês também podem ter ou não o TDAH. Vou fixar aqui o título do nosso tema da nossa live. Publicar. Vou botar fixo aqui para a gente poder fixar comentários. Temos aí a Sônia, a Bruna, entraram. Sejam bem-vindas. O tema de hoje é muito importante porque falar de TDAH de criança, né, manejo, como a gente lida com as crianças que têm TDAH, é importante que a gente também avalie, né, as condições dos pais que estão criando essa criança. E muitas vezes os próprios pais, vou só salvar aqui rapidinho, os próprios pais têm TDAH e por terem TDAH e não saberem que tem, encontram dificuldade de lidar com a criança, né? De colocar uma rotina estruturada, de entender, né, o que está acontecendo e lidar da melhor forma possível com os sintomas, com as características dessas crianças. Então é importante que a gente entenda, né, e faça essa autoavaliação. Hoje muitos adultos têm procurado os consultórios. Eu mesmo recebo vários deles que começam a conhecer, a ouvir falar do TDAH, né, entendendo quais são os sintomas, as características, e acabam se identificando com essas características e buscam atendimento para fazer essa avaliação, para ver se realmente tem um TDAH ou não. Porque passaram a vida inteira com dificuldades, a vida inteira com algumas inabilidades, né, algumas situações que dificultaram aí o dia a dia deles, quanto criança, quanto adolescente, agora quanto adulto, que eles não entendiam o porquê, né? Por mais que eles se esforçassem, por mais que eles tentassem, não tinham o resultado esperado, né? E hoje, com a divulgação do TDAH, com as pessoas falando mais sobre esse transtorno, os adultos estão começando a se identificar, né, como possuindo aquelas características e buscando o diagnóstico. Isso é muito importante, porque há uns anos atrás, apesar do TDAH não ser um transtorno novo, ele já existia, né, há muitos anos, mais de séculos até, mas ele era pouco falado, né, quase ninguém falava sobre o TDAH, muito menos o diagnóstico, né, existia, né, era muito difícil uma pessoa ter um diagnóstico TDAH, uma criança, né, com diagnóstico TDAH. E hoje isso está mais falado, apesar de ainda ter muito mito, muita informação equivocada, muita falta de informação ainda, né? Mas o TDAH é algo que as pessoas pelo menos já ouviram falar, né? Então os pais acabam, os adultos, né, acabam se identificando com essas características e buscando o diagnóstico. O ideal é que esse diagnóstico venha na infância, né? Quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor vai ser, né, o prognóstico, quer dizer, melhor essa criança vai responder ao tratamento. Mas se você, adulto, e está se identificando agora com esses sintomas de TDAH, está com suspeita de que você pode ter o TDAH e vai buscar o tratamento, diagnóstico e tratamento agora, né, faça isso. Nunca é tarde para a gente poder buscar o autoconhecimento, né, e fazer um tratamento adequado para encontrar estratégias para lidar com as nossas dificuldades. Então faça isso, busque um especialista, tire essa dúvida, porque às vezes não é o TDAH, é outra coisa. Então tire essa dúvida, faça uma boa avaliação com um bom profissional e, se for o caso de diagnóstico TDAH, faça o tratamento, né, porque isso vai te ajudar muito.
Sônia entrou também, o Cláudio, sejam bem-vindos. Nós estamos falando hoje sobre como identificar o TDAH no adulto. E eu comecei falando sobre a importância, né, desse tema, principalmente quando a gente fala de pais e filhos, né, porque a gente sabe que o TDAH ele tem uma característica muito forte genética e que quando a criança tem TDAH, geralmente alguém da família próxima, ou pai, ou mãe, ou às vezes um primo, um tio, enfim, mas alguém da família próxima dessa criança também tem TDAH. E a tendência é que seja o pai ou a mãe, ou às vezes até os dois. Então é importante que haja essa avaliação, essa identificação, para que esses pais, essas mães possam, né, vocês que são pais, são mães, possam identificando isso em vocês e tratando, poder também identificar e tratar os filhos de vocês, tá bom? Então, há um mito muito grande de que o TDAH está relacionado à infância, né? De que só a criança tem TDAH e que conforme a idade vai passando, isso vai melhorando, né? Que a idade vai passando, ele vai conseguindo controlar a hiperatividade, que isso passa com a idade. E a gente sabe que isso não é uma verdade. Pelo contrário, no TDAH, quando não há um tratamento adequado, a tendência é que aqueles sintomas, ao invés de melhorarem com o tempo, piorarem. Né? Os prejuízos na vida dessa pessoa acabam aumentando com o passar do tempo, caso essa criança, essa pessoa, né, não identifique ou identifique e não faça um tratamento adequado para encontrar estratégias para lidar com essas situações. Então, 60% a 70% das crianças que têm TDAH, elas vão continuar apresentando sintomas do TDAH na adolescência e na vida adulta. Né? Cris Duarte, seja bem-vinda também. Então, 60% a 70%. Não quer dizer que os outros %, né, os outros 30%, 40%, a criança ficou curada no TDAH. Não é isso. A gente não tem cura no TDAH. O TDAH é um transtorno, é uma condição neurobiológica da criança, da pessoa, e que isso não vai mudar com o tempo. O que acontece nesses 30%, 40% é que, muitas vezes, por um tratamento adequado, ou pela criança, né, ter um sintoma mais leve, ela consegue encontrar estratégia para lidar com essa situação e os sintomas acabam amenizando com o passar do tempo, tá? Mas não é a realidade da maioria. A maioria mantém os sintomas na adolescência e na vida adulta. É claro que quando você faz um tratamento adequado, esses sintomas eles ficam mais, amenizam mais, eles não vão trazer tantos prejuízos quanto se você não estivesse fazendo tratamento. Então, assim, o problema não são os sintomas em si, mas os prejuízos que esses sintomas trazem para a vida da pessoa. E se você tem um sintoma, mas você sabe lidar com eles, esses sintomas não vão deixar de existir, mas eles não vão trazer prejuízos para a sua vida. Por isso que é tão importante identificar e tratar, porque a gente vai, durante o tratamento, ensinando a criança, ensinando o adolescente, ensinando, né, o adulto a lidar, a se entender, a lidar com os seus sintomas, com as suas características e a encontrar estratégias de superação. Então, é uma porcentagem muito grande. A gente tem em torno de 4, 5% dos adultos hoje no Brasil e no mundo, né, que tem TDAH. Então uma porcentagem considerável da população, né, 5% da população tem TDAH, e a maioria dessas pessoas nem faz ideia que tem TDAH, né? Quando a gente está falando aqui de adulto. Então, não sabe que tem TDAH, nunca tiveram diagnóstico, nunca fizeram tratamento. Algumas estão sofrendo vários problemas bem consideráveis, né, na vida adulta por conta do TDAH. Outras conseguiram ao longo da sua vida, porque os seus sintomas não eram tão graves, né, eram mais leves, conseguiram encontrar de forma intuitiva, enfim, conseguiram encontrar estratégias para lidar com as suas dificuldades e conseguem viver razoavelmente bem, mas poderiam estar muito melhor, né, se identificasse e tratasse esses sintomas. Espaço Fashion, Rio Bonito. É Rio Bonito? RB?
acabou de entrar também, seja bem-vinda. Nós estamos aqui falando sobre identificação do TDAH no adulto, né, direcionado aqui, é claro, todo adulto, né, a gente está falando de uma forma geral, mas aqui a fala, né, chamando a atenção dos pais, né, de filhos com TDAH, porque geralmente os pais, um dos pais, né, o pai ou a mãe também tem TDAH e às vezes eles não sabem disso. Então você imagina, se você tem um filho com TDAH que é extremamente desorganizado, tem dificuldade de cumprir rotinas, de se organizar, de se planejar, né, de ter essa orientação com tempo, dificuldade de autorregulação emocional, e você tem uma mãe que também tem essas características, não está tratando, ela não identifica isso, como que ela vai trabalhar essas questões, né, com a criança, com seu filho, se ela mesma não consegue lidar com isso pessoalmente? Então, se ela é desorganizada, se ela não consegue estruturar sua rotina de uma forma funcional, como ela vai organizar a rotina do filho, não é mesmo? Então, é importante realmente que a gente identifique isso. Maria José também, seja bem-vinda. Então, a gente já falou, né, da importância, a gente já falou da porcentagem de adultos com TDAH, que muitos deles não sabem que tem TDAH. A gente já falou que 60% a 70% das crianças com TDAH vão continuar tendo sintomas do TDAH enquanto adultos. E aí, como que a gente faz então esse diagnóstico, né? Então eu estou aqui, eu estou identificando em mim alguns sinais, alguns sintomas, eu acho que tem alguma coisa que precisa ser avaliada em mim. O que eu faço? Qual é o primeiro passo que você, adulto, né, você pai, você mãe, que está identificando os sinais e sintomas, qual é o primeiro passo que você vai tomar para poder fazer essa avaliação e poder identificar fazer esse diagnóstico, né, do TDAH? Primeira coisa, buscar um profissional da área da saúde, né? E aí no caso a gente está falando do médico, neurologista ou psiquiatra. O neurologista ou psiquiatra são os dois profissionais da área da saúde que são mais indicados para fazer o diagnóstico do TDAH, ok? Então, tanto faz o neurologista quanto o psiquiatra, não tem problema, não tem distinção, você pode ir em um ou em outro. A única indicação, né, que eu chamo a atenção aqui para vocês é que vocês procurem referência desse neurologista, desse psiquiatra que vocês vão fazer a consulta. Procurem referências, procurem identificar se ele já tem uma experiência com TDAH, se tem um conhecimento sobre esse transtorno, porque isso faz toda a diferença na hora do diagnóstico, tá? Tanto para fazer um diagnóstico no sentido de realmente detectar que você tem o transtorno, como também para, se você não tiver, não receber um diagnóstico equivocado. Então é importante que você busque referência, né, do profissional que vai te atender. Mas tanto faz você buscar um neurologista ou um psiquiatra. Dentro desse processo de avaliação, que é o mesmo que a gente faz para a criança, tá? A diferença da criança é que a gente envolve aí diretamente a família e a escola, né? A família e a escola são duas fontes importantíssimas de informação para esse diagnóstico. O adulto, a gente pode até, em determinadas situações, fazer algumas perguntas para a família, tentar coletar alguma informação, né, com familiares, com pessoas do trabalho, com amigos, mas isso não é algo que às vezes é feito de uma forma frequente, tá? Então, o diagnóstico ele é feito sempre pelo médico, neurologista ou psiquiatra, é ele que vai fechar o seu diagnóstico, mas geralmente o ideal é que ele faça alguns encaminhamentos para que você faça uma avaliação com outros profissionais, porque a avaliação do TDAH ela é sempre multidisciplinar. Então ela sempre envolve mais de um profissional para a gente poder fechar realmente se aqueles sintomas ali são do TDAH ou não. Então, no caso do adulto, o profissional, né, mais comum que os médicos encaminham é o psicólogo. De preferência, um neuropsicólogo. Por quê? Porque o neuropsicólogo ele é um especialista da área da psicologia para investigar todas essas questões neurológicas, né, neuropsíquicas
do indivíduo. Então ele vai tanto mapear ali suas dificuldades, suas potencialidades, voltadas não só para aqueles sintomas básicos, né, do TDAH, mas também ele vai avaliar o seu funcionamento cerebral, no sentido das funções executivas, da memória, da atenção, e, enfim, e outras habilidades cognitivas que são importantes serem avaliadas. Então o neuropsicólogo ele é um profissional imprescindível, tanto na avaliação do TDAH da criança quanto do adulto. E o psicólogo, de uma forma geral, que tem um conhecimento também do TDAH, ele também pode fazer algumas avaliações, né, para ajudar nesse processo. E aí o médico recebe essas informações e fecha o diagnóstico. Então, colocando aqui os sintomas podem ser identificados de tia para sobrinha. Como assim, Sônia? Por exemplo, a tia tem TDAH e a sobrinha ter também? Se for isso, sim, tá? Se a tia... Porque assim, o TDAH ele tem uma influência muito grande genética. E genética vem dos familiares mais próximos dessa criança. Geralmente é pai e mãe, tá? E quando pai e mãe têm um filho com TDAH, há uma tendência muito grande que os outros filhos também tenham. Não é obrigatório, tá? Mas há uma tendência. Agora, pode ser de familiares próximos, como primos, tios. Então, quando a gente faz a investigação, a gente pergunta assim. Então, se você tem um tio, né, com TDAH, você como sobrinho dele pode desenvolver o TDAH também, porque o gene está na família e passa de um para o outro, ok? Se for isso, acho que foi isso, né? Tem uma outra perguntinha aqui, eu vou subir aqui rapidinho. Peraí. Só um minutinho aqui para eu identificar uma outra. Acho que foi essa pergunta mesmo. De tia para sobrinho. Ok. Vamos continuar então. A gente falou do diagnóstico, né? Sobre qual profissional procurar, neurologista, psiquiatra. E a avaliação ela é multidisciplinar, então envolve geralmente, né, no caso do adulto, o neuropsicólogo, um psicólogo comportamental, que vai fazer essa avaliação. Agora, uma pergunta também que é muito comum, não só para o diagnóstico de adulto, mas para criança também, que é em relação se existe algum exame que faz essa detecção do TDAH. E a resposta é não. Não existe nenhum exame, seja ele de sangue, de imagem, tipo tomografia, ressonância, eletro, enfim. Nenhum exame ele vai detectar o TDAH. E isso serve tanto para criança quanto para adulto. Se o médico solicitar algum exame para fazer avaliação, é porque ele está querendo tirar dúvidas em relação a se esse sintoma que você está apresentando pode estar ligado a outro tipo de doença ou de transtorno, enfim. Então, muitas vezes são pedidos exames sim para ele tirar dúvidas, excluir outras condições ou até perceber que aquele sintoma está ligado ao TDAH e a outras condições também, tá? Então não existe nenhum sintoma, a avaliação é clínica, é observacional, a avaliação é a partir dos relatos, tanto do adulto, né, quanto no caso da criança, o relato da família, o relato da escola e observação também desse comportamento infantil, tá? Então não tem nenhum exame. Um outro ponto também, agora eu lembrei, né, em relação ao TDAH adulto, é que muitas vezes os adultos, eles têm, além do TDAH, outras comorbidades, né? Semana passada, quem assistiu a live de semana passada, a gente falou sobre as comorbidades no TDAH, que são outras condições médicas, psiquiátricas ou neurológicas que estão associadas ao TDAH, que vêm associadas a ele, principalmente por um TDAH não tratado e que acaba gerando esses transtornos. Então, é comum o adulto ter transtorno de ansiedade, ter depressão, né, associada ao TDAH. Por quê? Porque quando ele era criança, adolescente, não foi detectado o TDAH e não foi tratado, e esses sintomas foram cronificando, gerando outras situações até que ele desenvolveu ansiedade e depressão. Então, é comum a gente ver o adulto ter o TDAH sempre associado a alguma outra condição que a gente chama de comorbidades, né? Gente, eu queria agradecer o pessoal que está entrando.
vocês estão entrando, eu não estou conseguindo falar e acompanhar, mas sejam bem-vindos todos, tá? Obrigada pela presença de vocês. Nós estamos falando sobre TDAH no adulto, identificação TDAH no adulto. A gente começou falando da importância dessa identificação, principalmente quando a gente está falando de pais de crianças com TDAH, porque se o pai não sabe que tem TDAH também e não trata, como ele vai tratar, né, e conduzir, né, a educação e o manejo dessa criança com TDAH. Então a gente está falando muito sobre isso, falou muito sobre isso no início, falamos sobre o diagnóstico, qual profissional procurar, né, e como é feita essa avaliação, que é uma avaliação clínica. E eu queria chamar um pouquinho a atenção de vocês para alguns sintomas. Então, se você é adulto, tá aqui na live ou vai assistir depois, né, eu vou citar nove situações, vou fazer 9 perguntas para vocês se autoavaliarem aí. Agora, não quer dizer que se você respondeu sim para tudo, ou para quase tudo, ou para a maioria das perguntas, que você tem TDAH, ok? Essas perguntas são para a gente poder promover uma autoavaliação, e se a gente identifica que há uma frequência grande, né, desses sintomas na nossa vida, trazendo prejuízos para a nossa vida, a gente acende a luzinha amarela para buscar um diagnóstico. Depois, quando eu for deixar o vídeo no IGTV, eu vou colocar na legenda do vídeo essas perguntas, ok? Então, se você perder alguma agora na live, você pode assistir depois com calma, ou depois eu vou colocar as perguntas ali no post para que vocês possam fazer essa autoavaliação com mais calma depois, tá bom? Agora, é o que eu estou falando, é uma autoavaliação, não é um diagnóstico, não é um teste para detectar TDAH. É para que vocês possam começar a pensar se aquelas características que vocês têm recorrentes na vida de vocês, que atrapalham, né, o dia a dia de vocês, pode estar trazendo prejuízos, tá bom? Só antes de eu falar as perguntinhas, que são 9, eu só quero chamar a atenção o seguinte: o TDAH, os prejuízos do TDAH não são só relacionados à questão da aprendizagem, da escola. E aqui, quando a gente fala de adulto, mais ainda, né? Os prejuízos do TDAH eles vão envolver tanto as questões acadêmicas, de estudos, de aprendizagem, né, escolar e tudo mais, mas eles também vão trazer prejuízos na questão do trabalho. Então, são pessoas que têm dificuldade de se manter em emprego, de cumprir rotinas e tarefas no trabalho. Então, estão sempre esquecendo, não conseguem cumprir prazos com facilidade. Então, tem uma série de características, né, que ele acaba apresentando no seu ambiente de trabalho que dificulta e atrapalha né, o bom andamento ali das suas atividades. Prejuízos também nas atividades do dia a dia, como dirigir, por exemplo, esquecer coisas. Então é muito comum esquecer e perder coisas, chaves de casa, chaves do carro, esquecer ou perder onde deixou o carro, enfim, uma série de situações do dia a dia, né, que essa pessoa acaba desenvolvendo e que são prejuízos decorrentes dos sintomas do TDAH. Dificuldade na criação de filhos, né, então eu dei o exemplo, né, da questão se a mãe, né, ou o pai é desorganizado, não consegue estruturar sua própria rotina, como vai conseguir fazer isso com o próprio filho, né? A questão dos relacionamentos também ficam muito prejudicados com o TDAH no adulto. Então, não só a questão das amizades, mas também relacionamentos amorosos, casamento, também acabam sendo afetados pelo TDAH. E o lazer, o próprio lazer. Vocês vão ver aí nessas perguntas que tem algumas perguntas sobre lazer, que também acabam ficando prejudicados por conta do TDAH. Tanto o lazer que é coletivo, né, que é feito junto com outras pessoas, mas também o lazer individual. Então, o TDAH, né, eu quero chamar atenção para isso, para que vocês fiquem atentos, ele traz prejuízos na vida da pessoa como um todo. Por isso é tão importante o diagnóstico e o tratamento. E principalmente, não só a questão dos prejuízos, mas ele vai se cronificando ao longo do tempo. Então, se hoje você tem um TDAH que tem um nível X, se não houver um tratamento adequado, a tendência é esses sintomas irem se agravando e os prejuízos aumentando. E mais do que isso, mais do que os prejuízos irem aumentando, você pode desenvolver outras condições
associadas, como, por exemplo, ansiedade e depressão, que é muito comum no TDAH, adulto principalmente, né? Então vamos lá para as perguntinhas, né? Eu vou falar as perguntas aqui, vou tentar falar de uma forma devagar para que vocês possam pensar aí, né? É claro que ela, mais uma vez que entrou depois, não é um teste de TDAH, não é um diagnóstico, é uma autoavaliação para que vocês comecem a pensar se essas características aqui, se essas situações acontecem com vocês e se acontece com vocês, né, com uma frequência, trazendo prejuízos, porque é isso que a gente avalia, né, se tem frequência e se tem prejuízos. Vocês podem então fazer, né, acender a luzinha amarela e buscar aí um acompanhamento, uma avaliação, ok? Tudo bem, pessoal? Posso começar? Tá todo mundo acompanhando aí? Quem puder dar um okzinho aí pra mim, pra gente poder continuar. São 9 perguntas. Posso continuar? Vocês têm alguma pergunta até o que eu falei? Sim? Então vou lá, hein? Ok. Então vamos lá. Primeira pergunta. Vocês vão fazer. É uma pergunta para vocês fazerem para vocês mesmos, tá? Vamos lá. É facilmente distraído por estímulos externos e pensamentos irrelevantes? Então, você é facilmente distraído por estímulos externos e pensamentos irrelevantes? Então, esses estímulos externos aparecem com frequência, né? E você não consegue controlar o surgimento desses pensamentos e desses estímulos externos e você acaba se distraindo daquilo que você está fazendo. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda: você toma decisões impulsivamente? Isso com uma frequência, né, que traga prejuízos para sua vida. Porque às vezes eu também sou impulsiva em alguns momentos. Mas não a ponto de achar que isso está trazendo, né, um prejuízo considerável para a minha vida. Ok? Então, primeira pergunta: se você é facilmente distraído por estímulos externos e pensamentos irrelevantes. E a segunda é se você toma decisões impulsivamente. Terceira pergunta: você tem dificuldade para parar atividades ou comportamentos quando deveria fazê-lo? O que significa isso? Você está fazendo uma coisa e você tem que parar de fazer aquela coisa ou parar de ter um determinado comportamento porque a situação está exigindo que você pare. Você consegue ou você tem dificuldade de fazer isso? Flávia, seja bem-vinda. Adriana. Boa tarde, Flávia. Eu estou aqui falando que vocês estão entrando agora. São 9 perguntinhas que eu estou falando aqui para que vocês possam fazer uma autoavaliação, né? Os pais principalmente, né? Possam fazer uma autoavaliação para identificar se vocês têm essas características, se essas situações acontecem com vocês com frequência e trazendo prejuízos para a vida de vocês, vocês acender a luzinha amarela, né, para buscar aí um possível diagnóstico de TDAH. Ok? Nós estamos agora na terceira pergunta, que foi: tem dificuldade para parar atividades ou comportamento quando você deve fazê-lo, né? A quarta pergunta. Depois eu vou colocar essas perguntinhas lá no meu feed, tá? Vou postar lá no meu Instagram para vocês as perguntinhas para que vocês possam ver de novo. Você inicia um projeto ou tarefas sem ler ou ouvir atentamente as instruções? Então, você começa a fazer um projeto ou uma atividade, uma tarefa, sem você primeiro ouvir como deve ser feito, quando deve ser feito, as instruções todinhas, ou você tem essa impulsividade de começar e nem já deduziu o que o outro quer? Isso também é uma pergunta. 5. Você falha no cumprimento de promessas ou compromissos que firmou com outras pessoas? Então você fez lá promessas, combinados, tem compromissos, você costuma falhar, né, com essas promessas, com esses combinados, com esses compromissos que você firmou com outras pessoas? Lúcia, seja bem-vinda, Lúcia. 6.
Tem problemas para fazer as coisas em sua ordem ou sequência apropriadas? Então, o que significa essa pergunta? As coisas que a gente deve fazer no nosso dia a dia exigem uma sequência, uma ordem. Você tem dificuldade em cumprir, né, de fazer essas tarefas, essas coisas, seguir essas ordens dentro daquela sequência apropriada? Ou você tem a tendência de querer pular etapa, de querer já chegar no final antes de cumprir todas as etapas, né? Dificuldade de cumprir rotinas. Tá lá no trabalho, você tem que executar uma ação no trabalho, mas essa ação do trabalho exige um passo a passo. E você tem dificuldade de seguir aquele passo a passo, já quer partir para o final, já resolveu o problema. Isso também é uma pergunta importante. 7. Se você dirige, tá? Se você é motorista, você vai pensar nessa situação. Se você não for, eu vou dar a opção, tá? Se você dirige seu carro muito mais depressa que os outros. Você sente isso, que você dirige seu carro mais depressa que as outras pessoas? E se você não dirige, você tem dificuldade em se envolver em atividades de lazer ou fazer coisas divertidas calmamente? Então você está ali numa atividade de lazer ou está numa situação descontraída, divertida, você tem dificuldade de fazer isso de forma calma? Ou você está sempre acelerado, está sempre agitado? Eu tô dando um tempinho para vocês pensarem. Acho que eu tô falando até um pouco rápido. Se eu estiver rápido, vocês me avisem aí que eu vou devagarinho. Elaine não. Renata. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Então, falei já 7. Se vocês acham que eu tô falando muito rápido, que queiram que eu repita, eu repito. Eu vou falar a 8 e a 9, depois eu posso repetir se vocês quiserem. Tá bom? Só bota aí uma sinalização, senão eu não vou saber se vocês estão conseguindo acompanhar ou não, ok? Então vamos lá, 8. Você tem dificuldades em manter a atenção em tarefas ou atividades recreativas? Por que a gente está focando aqui em tarefas ou atividades recreativas? Porque quando a gente está em tarefas ou atividades recreativas, geralmente são muitos estímulos ao mesmo tempo. Você não está intencionalmente focando a sua atenção, porque aquela tarefa é mais solta, mais lúdica, mais, né, é uma atividade que não exige tanta concentração quanto uma atividade de trabalho, por exemplo. Então você, nessas situações, né, você consegue manter a atenção ou você tem dificuldade de manter a atenção? As situações te desconcentram, te distraem e você não consegue, então, realizar as tarefas ou atividades recreativas, né, com início, meio e fim, sem se distrair, sem focar em outras coisas, sem se perder. E a última, você tem dificuldade para organizar tarefas e atividades? Então você tem lá uma tarefa, uma atividade, algum compromisso, alguma coisa que você tem que cumprir, você tem dificuldade de se organizar, de organizar isso no seu dia a dia, de planejar, de organizar, para que você possa executar isso de uma forma mais adequada, que tenha um resultado mais positivo? Você tem essa dificuldade? Então, nós já falamos de 9 aqui. Eu vou falar de 2 situações que não são perguntas, né, dentro desse questionáriozinho, mas são situações que, se vocês identificarem, também é um sinal. Dificuldade de fazer planejamento, organização e manejo do tempo. Então, essa organização do tempo, do que eu tenho que fazer primeiro, o que eu tenho que fazer depois. Se eu tenho, por exemplo, um trabalho de faculdade para entregar daqui a 15 dias, eu consigo me organizar para poder fazer isso de forma que não fique tudo para a última hora, que não fique tudo num dia só. Eu consigo saber que falta uma semana para o dia da entrega, ou o dia daquela prova, ou o dia da entrega daquele trabalho, que como falta uma semana eu tenho que me organizar nesse tempo, ou quando vai chegando o dia que eu me dou conta que o dia está chegando, né? Você tem essa dificuldade com o manejo de tempo? E a outra que eu vou colocar aqui, que é muito importante, que é a questão da procrastinação. Procrastinação
não está ligado somente ao TDAH, mas o TDAH tem muita tendência a procrastinar, né? Por quê? Procrastinar, o que seria procrastinação? É sempre empurrar para frente aquilo que ele deveria fazer agora, né? Deixar para depois. Depois eu faço, e aí quando ele vai ver, não fez e não vai dar conta de fazer, tem que fazer correndo, enfim. Isso acontece por vários motivos, tá? Eu vou dar só uma explicação bem básica sobre a questão da procrastinação no TDAH, que é essa questão da falta de iniciativa, né? De energia para começar a executar uma tarefa. E como também o TDAH tem dificuldade nessa organização do tempo, então ele acha que sempre vai dar tempo, e nunca dá tempo. E uma outra situação também que facilita a procrastinação é que quando está chegando, por exemplo, eu tenho 15 dias para fazer um trabalho, vou procrastinando, quando chega na véspera do trabalho eu me dei conta que eu tenho que fazer. E aí o que acontece? Por que o TDAH na véspera faz? Ou quase na hora do trabalho, de entregar o trabalho ele faz? Porque ali ele está motivado, porque ou ele faz agora ou ele não faz mais. Então ou ele nem tenta, ou então ele acaba fazendo. Por quê? Porque como tá no último minuto ali, ou ele faz ou ele perde, ele acaba se motivando para fazer, conseguindo fazer. Então isso acaba gerando muita procrastinação no TDAH. Só que isso é uma situação meio perigosa, porque se você deixa para a última hora para fazer, ou você não faz bem feito, ou você acaba nem fazendo, né? Então a procrastinação ela tem que ser trabalhada no TDAH para evitar isso, porque como a pessoa com TDAH tem a tendência a queimar etapas, pular etapas, então ele acaba fazendo tudo em cima da hora, fazendo rápido e não fazendo bem feito, porque ele pula as etapas que ele deveria cumprir para executar a tarefa. Ok? Então eu falei aí 10 situações, 10 coisas que mais estão presentes na vida de um TDAH adulto. Existem outras, né? A questão da autorregulação emocional, então a pessoa que tem altos e baixos nas emoções, enfim, não, tá muito bem, daqui a pouco ela dá aquela explosão de emoções, tem dificuldade de acontecer um problema, uma frustração ou uma situação que mexeu com ela, tem dificuldade depois de voltar, né, se centrar novamente para botar a cabeça no lugar e tomar a decisão, tomar a atitude que tem que tomar. Então tudo isso, gente, você vê que todas essas características acabam atrapalhando a vida daquela pessoa, não só individualmente, mas dentro dos relacionamentos que ela tem, seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade, enfim. Em todos os lugares que ela começa a se relacionar, ela acaba tendo dificuldade por conta de todas essas características. Ok? Espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham conseguido fazer essa reflexão, né, essa autoavaliação. E se alguém aí percebeu algum sinal, algum sintoma, ficou na dúvida, olha, será que tem a ver? Será que não tem a ver? Né? Eu acho que ficar na dúvida é a pior coisa que tem, né? Se a gente pode buscar um diagnóstico, uma avaliação para tirar essa dúvida, é a melhor coisa. É claro que não é uma situação só, né? É um conjunto de sinais e sintomas, é um conjunto de características que vão trazer prejuízos para aquela pessoa, numa frequência e numa intensidade que ela não está conseguindo lidar no dia a dia, que ela está sentindo que precisa de ajuda. Então não é simplesmente você identificar que você tem um problema. Porque, por exemplo, eu não tenho TDAH, mas eu tenho uma facilidade de organização e tudo mais, mas eu até pouco tempo atrás eu não conseguia usar agenda. Eu tinha dificuldade de usar agenda. Então você tem TDAH? Não era algo que trazia um prejuízo para minha vida. Era uma dificuldade que eu tinha usar a agenda. E o que aconteceu? Eu descobri o planner, né, semanal. Então aquelas agendas onde você não tem uma página para cada dia, uma agenda que você tem, quando você abre, você tem, né, a semana. Então essa agenda que tem a semana, eu tenho até uma aqui, eu vou mostrar para vocês. Ó, ela tem a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ou tá ao contrário, né? Segunda até domingo. Então, quando eu abro a agenda, eu vejo minha semana inteira. E antes não era assim. Antes, quando eu abria no dia, só aparecia o dia. E as coisas que vinham depois, eu não via.
Então, se eu não tivesse memorizado, eu acabava perdendo os compromissos. A minha sorte é que a minha memória sempre foi muito boa. Mas com o planner, isso ajuda, porque o planner, quando você abre naquela semana, você consegue ver não só daquele dia que você está, mas tudo que está previsto para a semana que você abriu. E aí você consegue ter uma visualização e uma noção de tempo melhor. Mas isso não quer dizer que eu tenho TDAH. Era uma dificuldade minha, que eu encontrei uma estratégia de superação, mas que isso nunca trouxe prejuízo para a minha vida, porque eu compensava isso com outras coisas, com outras formas de registro, com a minha própria memória, né? Então, a gente tem que avaliar a situação, né, a vida daquela pessoa como um todo, os sintomas, né, os sinais como um todo, e vendo a intensidade, a frequência e os prejuízos que esses sinais e sintomas estão trazendo para a vida daquela pessoa, ok? Eu quero deixar para vocês uma sugestão de leitura. Eu vou até colocar no meu Instagram depois a foto do livro e a referência bibliográfica, caso vocês tenham aí um interesse maior de se conhecer um pouco mais, né, em relação ao TDAH, quem já tem diagnóstico, adulto que já tem diagnóstico ou quem ainda está com suspeita. É uma leitura muito boa, que é do livro chamando Vencendo o TDAH Adulto. Esse livro é do Russell Barkley. Russell Barkley. Ele é um livro que é voltado para o TDAH adulto. Esse Russell Barkley, ele é uma referência em TDAH internacional, né? Ele não é brasileiro, mas os livros dele são referência no mundo todo, inclusive no Brasil. E ele tem esse livro, Vencendo o TDAH Adulto, e tem outros livros, inclusive tem um livro específico para pais, que eu vou falar dele no outro momento, né? Que é um livro específico para pais, um livro bem grosso, mas tira todas as dúvidas dos pais em relação não só para entender o filho, mas como lidar com o filho TDAH também. Então é um autor muito importante aí. Eu sei que tem algumas psicopedagogas aí presentes na live, né? Então é uma indicação aí para você que quer estudar um pouco mais sobre TDAH. E a gente tem o livro da Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra brasileira, chamada Mentes Inquietas, que também é um livro muito bom. Fala sobre TDAH adulto, fala sobre a criança, e é muito interessante porque a Ana Beatriz também tem TDAH. Então ela está falando de algo que ela vivencia, que ela experimenta diariamente por ter o diagnóstico também. Então é uma referência bibliográfica também muito boa, bem acessível, né? E de uma leitura bem fácil para que vocês compreendam os principais sinais e sintomas do TDAH. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Queira fazer alguma pergunta sobre TDAH adulto, em relação ao diagnóstico, tratamento, sintomas? A gente já está encaminhando para o fim da live. Enquanto vocês vão pensando aí, quem tiver, coloca aí na mensagem para eu poder responder, tá ok? Eu vou fazer 2 convites para vocês. Um é para nossa próxima live da semana que vem, do nosso quadro, né? Adriana, obrigada a você pela sua presença, querida. Obrigada mesmo. Então, a nossa próxima live, quinta-feira que vem, às 17 horas, que é o nosso quadro semanal. E a gente vai falar semana que vem sobre TDAH e dificuldades na escola. Então, é um tema bem interessante, bem atual aí pra gente discutir. Quinta-feira que vem, às 17 horas. E eu vou fazer também um convite, e aí é um convite relâmpago, né? Quem aí está acompanhando as minhas redes sociais já deve ter visto o post de divulgação. Hoje, agora, às 18h30, eu vou fazer uma live, né? Uma palestra ao vivo e gratuita no YouTube sobre rotinas educativas que estimulem a autonomia dos filhos. Então, se você tem interesse, né, se você é mãe, se você é pai, tem interesse em saber um pouquinho mais sobre isso, me chama no direct, manda uma mensagenzinha lá no direct pra mim. Começa às 18h30, então tem que ser agora, mandar agora, porque eu vou mandar o link pra vocês, porque a palestra é privada, ok? A palestra ela não é aberta,
ela é privada, porque a gente construiu aí um grupo, enfim. Mas se vocês estão aqui, eu estou convidando vocês, se tiverem interesse, me fala que eu mando o link da palestra para vocês. Tem uma perguntinha aqui: quando a memória falha ao ponto de trazer prejuízos, pode ser um sintoma de TDAH? Pode ser e pode não ser. Se for só memória, se sua questão for só memória, provavelmente não é TDAH. Agora, você tem que ver se tem outras situações envolvidas nisso, porque essa memória, a falha na memória, é uma falha de memória mesmo, ou é uma falha de memória porque a sua atenção não está funcionando bem? E se a sua atenção não está funcionando bem, a memória não funciona bem, né? Porque se a entrada, que é a atenção, não está funcionando bem, como você vai registrar de forma adequada? Né? E pode ser outro tipo, então você tem que avaliar outros sintomas aí junto com essa característica, mas se for só falha de memória, não tiver outros prejuízos, provavelmente não é TDAH, ok? Diagnosticar uma pessoa adulta é mais complicado? Não necessariamente. Não necessariamente. O que acontece no diagnóstico do adulto é que ou os profissionais não estão preparados para fazer diagnóstico de adulto, né? Por quê? Porque se fala muito em TDAH em criança, então às vezes os profissionais não estão preparados nem para fazer o diagnóstico de criança, quanto mais de adulto, né? E também por conta de como você já passou uma vida inteira. Você imagina, vamos imaginar uma pessoa de 30 anos, vai lá fazer um diagnóstico do TDAH, você passou 30 anos funcionando daquela forma, recebendo feedback, muitas vezes negativo, da vida e das pessoas, construiu sua identidade, sua subjetividade durante 30 anos e agora você descobriu que você agia daquela forma por conta do TDAH. A tendência é você encontrar um pouco mais de dificuldade com o tratamento, não no diagnóstico nem tanto, mas com o tratamento. Tem resultado? Tem, muito, mas às vezes é aquilo, a gente trabalhar com criança é muito mais fácil, porque ela está construindo a sua identidade, a sua subjetividade, né? Agora, lidar com adulto, ele já tem muitas coisas enraizadas, então o trabalho é um pouco mais denso, às vezes um pouco mais demorado, mas é um trabalho extremamente possível, ok? Pessoa adulta muitas vezes é prejudicada no ambiente de trabalho, com certeza, né? Eu falei aqui, né, não só no ambiente de trabalho, mas nas questões acadêmicas, nos relacionamentos, né? E muitas vezes no relacionamento o outro acha que ele não está afim, que ele não gosta de você, porque ele não é ligado em você como você é nele, né? Não lembra, não presta atenção nas coisas que você fala, não consegue executar as tarefas do dia a dia. Então tem uma série de... Um sintoma traz uma série de prejuízos e isso tudo tem que ser mapeado com cuidado. E aí eu queria convidar você, né, que conhece alguém, algum adulto que tenha esses sintomas, né, que estão aí procurando um diagnóstico, ou você mesmo que está aqui na live, que se identificou com essas características, ou que gostaria de saber um pouco mais sobre isso, ou que gostaria de passar por um processo diagnóstico, de entender se realmente o que você sente, o que você identificou em você é TDAH ou não. Eu peço, né, que vocês façam essa avaliação, identifiquem se você está nessa situação, manda um direct para mim, né, a gente pode conversar um pouco, eu vou te orientar da melhor forma possível que você do caminho que você vai seguir, né, ou posso te ajudar também nesse processo diagnóstico, fazendo esse atendimento com você e buscando aí te ajudar a identificar e a discernir se é um TDAH ou não. Então me manda mensagem no direct, a gente conversa, né? E de alguma forma aí eu vou poder te ajudar nesse processo diagnóstico nos atendimentos, ok? Então, gente, muito obrigada mesmo. Eu creio que essa live ela é muito importante para os pais, principalmente, né? E hoje eu tenho recebido várias pessoas adultas, jovens adultos, que estão chegando no consultório com os sintomas de TDAH e às vezes não chega por conta do TDAH, chega principalmente pela ansiedade. Então chegam lá
com sintomas de ansiedade, quando você vai investigar, né, a vida dela e, enfim, o que vinha antes dessa ansiedade, você detecta que é um TDAH que está por trás. Então isso não é algo que é esporádico, né? Volte e meia eu recebo pacientes assim. Já recebi paciente que está estudando para o Enem e durante esse processo de estudo do Enem foi feita a avaliação, eu fiz a avaliação junto com o neurologista e fechamos o diagnóstico TDAH. Já recebi adultos que já estão tentando aí passar em concurso público e não conseguem estudar, enfim, tem toda uma questão ali. E aí foi por conta dessa situação, achando que tinha um problema cognitivo, algum problema relacionado à retenção de memória. E aí quando você investiga, não é a questão da memória, é o déficit de atenção. Então isso está cada vez mais comum a gente receber no consultório. E se você está nessa situação, está precisando de ajuda para encontrar um diagnóstico, manda um direct que eu vou ter o prazer de te ajudar, né, de te orientar nesse processo, ok? Obrigada a todos. Mais uma vez, quem tiver aí com interesse em participar da palestra sobre rotinas educativas, me manda no direct que eu mando o link, né? Daqui a pouco, 6h30, 18h30, a gente começa lá no YouTube. Eu conto com a presença de vocês e, mais uma vez, obrigada. E até a semana que vem no nosso quadro semanal Meu Filho Tem TDAH e Agora. Obrigada, Renata, pelo parabéns. Obrigada. Se ninguém tem mais pergunta, a gente pode encerrar. Eu acho que não, né? Acho que não tem mais perguntas. Obrigada a todos. Um beijo e até semana que vem.